seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. É uma alegria estar com você novamente. Como você pode ver, estamos de cenário novo, um programa novo, e nessa oportunidade vamos falar de liderança. Eu estou com um amigo muito especial aqui, que é pastor, é administrador, e eu já vou apresentá-lo para você. Aguenta só um pouquinho. Então, como eu disse a vocês, eu tenho hoje aqui o pastor Kelsey. Seja bem-vindo, Kelsey. Kelsey Bergamaschi, né? Pastor da Comunhão Cristã Aba, aqui em Curitiba, né? na região do Bacaxeri. O Kelsey também é formado em Teologia pela Faculdade Batista Sesumar e pela Sesumar, né? Batista e Sesumar. E também é Master Business Administration, que é o MBA, né? Em Administração e Liderança. Kelsey, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo nessa oportunidade. Obrigado, Flávio. É uma grande alegria também ter essa oportunidade com você. E podemos debater assuntos tão relevantes como liderança, como a relevância aí dos líderes nessa sociedade tão agitada dos dias de hoje, né? É verdade. Kelsey, eu queria, em primeiro lugar, que você contasse a sua história. Eu acho muito interessante quando eu recebo um convidado aqui. É importante passar para o público quem é esse convidado. Então, eu queria que você contasse a sua história. Quem é o Kelsey? De onde você veio? É pé vermelho, não é? Como é que é isso? Bom, Flávio, minha história não é muito diferente, mas eu venho do interior do Paraná, é um pé vermelho, né? Venho da região bem quente do norte do Paraná, nasci em Umuarama e tive a minha infância ali em Umuarama, mas muito cedo meu pai tinha um emprego e foi transferido, veio para Guarapuava aqui. Então eu costumo dizer que, além de pé vermelho, também sou gaúcho de Guarapuava. Gaúcho de Guarapuava. Mas eu tenho assim, eu costumo dizer que eu tive um privilégio, porque eu venho de uma família de avós evangélicos. Né? Então eu tive meu avô, minha mãe e eu, como filho de crente, nós somos uma família pequena, eu e mais um irmão, então de manhã, a gente já acordava no domingo de manhã com a mãe empurrando nós da cama e levando para a escola dominical. Então a minha história, ela acontece nesse cenário de uma família com princípios cristãos, porém não com tanto entendimento como nos dias de hoje. Eu acho assim, que a revelação da palavra, o entendimento dos princípios bíblicos hoje são muito mais fortes do que antes. Mas cresci nesse ambiente aí. Então tive o privilégio de ser instruído na palavra de Deus desde muito pequeno. As amizades dentro da igreja. Tive a minha adolescência, o início da minha adolescência, fazendo acampamentos com a turminha da igreja e ouvindo, aprendendo, decorando versículo para ganhar troféu, medalhinha. E isso foi até meus 14, 15 anos. Isso que eu queria te perguntar. Nem sempre foi tudo certinho, né? Até para o pessoal de casa entender que às vezes nós nascemos, né? Eu não nasci num lar cristão, né? Eu nasci católico, um grande abraço para os irmãos católicos aí, mas depois eu vim ter a minha experiência com Jesus e caminhar um pouquinho mais nessa direção. Mas e aí? Foi tudo mil maravilhas? Tudo flores? Como é que foi essa história? Então, isso que é interessante, porque nesse crescimento dentro da igreja, você era muito excluído. Porque hoje, você falar que é um adolescente evangélico no Brasil, até se incomoda quem não é, porque é o crescimento da igreja, o envolvimento da igreja, certo. A popularidade do evangelho hoje... um pouco moda, né? Ficou moda. Mas antigamente se falava que era evangélico, ou crente, que era o que nos chamavam antigamente, era vergonhoso. Todo mundo tirava sarro, virava perseguição, e etc. E isso te constrangia. Então, quando eu tive meus 15 anos ali, eu tive algumas amizades, e eu dei uma saltada fora aí da igreja. Dei uma passeada, tive algumas experiências aí, até com envolvimento com drogas, namoros com as meninas fora da igreja, conheci à noite, e nisso deu como dizem aí, deu uma desviada. Mas eu tinha uma avó muito temente a Deus, e eu me lembro que a minha avó, antes de falecer,
ela deu um conselho para mim e para minha mãe. Minha mãe também muito assustada com o que estava acontecendo. Meu filho que sempre foi criado na igreja, o que está acontecendo? E minha avó, me lembro que estava nós três. Minha avó, as últimas vezes que eu conversei com a minha avó falou para minha mãe, não se preocupa, ele é de Deus e Deus traz ele de volta. Olha só. Isso foi... Me lembro até hoje da face da minha avó, da expressão do rosto dela, do tom da voz dela, e aquilo parece que foi uma semente, uma profecia que ela lançou. E não muito tempo depois daquilo, antes de eu fazer 18 anos, eu já estava de volta para a igreja. Antes de você continuar, é muito interessante a gente pensar nesse gap aí, nessa lacuna, porque existia uma confiança, né, dos seus pais e da sua avó em que Deus ia fazer alguma coisa. Isso. Então você, mãe, pai aí, que tem o seu filho talvez metido nas drogas ou desviado um pouco da igreja, creia que Deus pode fazer algo e vai fazer algo como fez na vida do Kelsey. E agora, até interessante falar, porque hoje, Kelsey, nós temos esse problema da droga muito impregnado na nossa sociedade, né? O jovem tendo muita facilidade, porque antes era mais complicado ter acesso, né, a drogas, a essas coisas que são muito nocivas. Mas hoje parece que é muito fácil, né? E como que é isso? Como é que você vê isso? Como foi isso para você? Então, para mim foi como a droga mais pesada da época era a maconha, né? Que já causava um espanto, um pavor na sociedade. Hoje, maconha nem se fala infelizmente, tanto. Infelizmente, é algo muito... Com proposta de legalização entre mais, né? Hoje, o pavor é muito maior, o medo, o risco é muito grande das drogas. E ela está com muita violência. Porém, naquele contexto, algumas pessoas dizem, mas não era tão ameaçador comparado a hoje. Mas era tão ameaçador quanto hoje, certo? Ela também viciava, ela também tirava você de casa, ela mudava teu caráter, ela causava violência, né? Ela mexia com toda a estrutura familiar. E um conselho, né, que hoje eu trabalho com liderança de jovens, aconselho muito lideranças de adolescentes, jovens, formo esses líderes, né? Meu papel hoje é formar uma liderança que trabalhe com esse público. Uma máxima que eu trabalho com eles dentro do contexto eclesiástico é o seguinte: essa geração, ela precisa ter uma experiência com Deus. Com certeza. O que vai proteger e o que vai garantir é a experiência com Deus. Os conselhos são bons, a informação é essencial, isso tudo é importante. Mas a informação e os conselhos, sem uma semente do poder de Deus nesse jovem, nesse adolescente, é quase que neutra diante de tamanha agressividade que é a droga, né? Então, naquela época, o que valeu? Eu tinha uma experiência. Eu havia tido uma experiência com Deus, eu tinha conhecido Deus ainda muito cedo. Nos meus 11 anos, 12 anos ali, eu tive uma experiência. O Espírito Santo tinha tocado a minha vida, eu tinha recebido uma revelação de quem era Deus. Muito mais do que uma informação. Certo. E quando eu estava, era interessante, Flávio, que quando você estava ali fora da igreja, eu não deixava de pregar. Porque eu tinha tanto temor de Deus, eu sabia que eu estava tão errado. Mesmo errado, continuava pregando. Não, era até engraçado, né? Era até engraçado. Hoje você dá risada, mas eu sabia que eu estava errado, porque havia uma semente muito forte no meu coração. Antes de você continuar, você falou algo muito, muito precioso, que você teve uma experiência, e eu acredito também que os seus valores, aquilo que foi te ensinado, juntando a essa experiência que você teve com Jesus, fez com que você voltasse para Jesus. Foi isso aí? Foi isso aí. Então, quando fiz meus 17, estava ali metade dos meus 17 anos, eu fiz uma amizade com um rapaz, com um pastor da época, um cara muito novo, e ele estava iniciando um projeto. Certo. E o projeto esse cara era muito louco, diferente da época. Hoje ele tinha um cabelo comprido, usava uns brincos diferentes, então aquilo chamou atenção para a galerinha. E esse cara se aproximou de nós. E ele começou a mostrar um evangelho que era diferente daquela coisa bitolada.
Isso para os anos, finalzinho dos anos 80. Era uma revolução. Rapaz, aquilo era tudo que nós queríamos, tudo que a galera queria. Então, quando o Flávio, né, que era o nome dele também, era o Flávio apareceu e começou a fazer amizade conosco, ele apresentou um evangelho, um Jesus, que era o que eu queria. Um Jesus mais jovem, um Jesus mais da curtição, um Jesus mais empolgante. Um Jesus mais revolucionário, não aquela coisa que eu havia crescido, principalmente numa igreja mais histórica, mais tradicional. E aquilo ativou em mim toda aquela semente que eu tive desde a infância. Então reacendeu a chama da palavra, do evangelho, e mais, colocou em mim uma convicção que eu tinha um ministério. Olha só. Então, quando eu voltei, antes de fazer os 18, eu voltei para a igreja. Foi um susto para minha mãe, que de repente falei, mãe, eu vou para a igreja. E eu fui na igreja aquela noite, num culto de domingo à noite, e nunca mais deixei de ir. Foi, assim, instantâneo o que Deus fez na minha vida. E engatei já com o desejo de trabalhar na igreja, de me estudar. O meu pastor na época falou, então você tem que estudar. Aí já comecei a procurar os meios para fazer uma faculdade de teologia, já fui para uma missão, tive uma experiência missionária antes, com 18 anos. E aquilo foi o que ativou em mim. Né? Então, a minha experiência, essa adolescência, juventude aí, com o início da juventude, foi o seguinte: vale a pena você investir numa criança. Às vezes nós não damos muito valor ao ministério com criança. É verdade. Mas o que me preservou, que me livrou de males, porque apesar de eu ter andado lá, dar uma volta aí nesse mundo, eu sentia que Deus me protegia. Eu nunca tive experiências radicais. Eu, no máximo, bebia um gole, dava um tapa aí num baseado, mas nada assim de se entregar, de se viciar. De se afundar. Não. E eu sabia que o que me protegia ali eram as orações da minha mãe. Às vezes eu sentia que minha mãe está orando por nós, hein? E a piazada, a galera, nosso time... Os livramentos lembravam da oração. E todo mundo sabia, né? Nós tínhamos amigos aí, a piazada, que crescemos junto. E quando a coisa ficava difícil, todo mundo queria, vamos lá para tua mãe, né? Tua mãe tem que orar por nós. E nós íamos tudo para casa da mãe, a mãe era a mãezona da piazada. Certo. E a mãe orava por nós, a mãe dava conselho. Aquilo era um combustível que nos garantia por mais um mês, 2 meses aí. Agora, Kelsey, interessante essa conversa, porque a gente entende que a nossa geração ela foi bombardeada com uma série de coisas nocivas, né? A nossa juventude foi bombardeada, mas nós falamos que a nossa geração foi a geração X, né? E hoje nós estamos falando com a geração Y, que é uma geração muito mais informatizada, muito mais rápida de raciocínio, muito mais rápida com a informação em função dos smartphones, dos tablets. Nós temos situações complicadas já estamos vendo aí na sociedade situações nas escolas, né? Esses dias mesmo eu vi uma reportagem, já estava sabendo, né, em relação, até na escola da minha filha, meninas que tiram fotos seminuas e mandam, postam automaticamente, mandam para o celular dos meninos, enfim, uma situação acontecendo com crianças de 14, 15 anos. E nós entendemos que o resgate dos valores são muito importantes para se restabelecer isso. No próximo bloco, nós já estamos indo para um pequeno intervalo, mas no próximo bloco eu queria que você falasse um pouquinho do que a igreja tem feito, como a igreja pode ajudar a sociedade, ajudar essa mãe que tem o seu filho na droga, que está com problema com o seu adolescente, com a sua adolescente. Já nós vamos falar sobre isso. Aguenta só um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para um breve intervalo, a gente já volta.
Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral e é uma alegria poder estar recebendo aqui um amigo, Kelcio. Antes de voltar à conversa com o Kelcio, eu quero conversar com você, pastor, que está aqui em Curitiba ou região metropolitana, ou você líder, né? Gostaríamos de convidar você para participar de uma reunião, um encontro de pastores, que nós temos todas as terças-feiras todas as primeiras terças-feiras de cada mês. Você pode entrar no site que está aparecendo aí na sua tela, do Núcleo de Comunhão Pastoral, e você vai ter todas as informações das nossas reuniões. Você é muito bem-vindo e participe conosco, será uma alegria recebê-lo. Kelcio, falávamos então no final do bloco acerca de famílias, né? Essas famílias que estão passando dificuldade com seus filhos, adolescentes, a geração Y, né? Na questão das drogas, das informações, até a prostituição aí entre as crianças, a questão da pedofilia é algo muito preocupante, né? E a igreja, nós entendemos assim, cremos assim, que a igreja ela pode contribuir de uma forma enorme para que essas crianças, esses jovens, voltem a ter valores, né? Tem um caráter forte e se transformam em jovens que vão constituir famílias e famílias fortes e que vão estar até no mercado de trabalho sendo relevantes. Como que você tem visto isso? Qual a participação que a sua comunidade, a sua igreja tem feito ali onde você está na sua comunidade? Flávio, é um assunto muito vasto. Com certeza. Muito complexo, mas uma das coisas que eu tenho observado e nós precisamos ter um cuidado enorme, nós líderes, nós não podemos, como igreja, assumir o papel da família. Exatamente. Eu acho que o grande problema hoje, que eu tenho conversado com muitos líderes, ajudado até em trabalho de mentoria, né, de assistência a muitos líderes, é que eu vejo o fardo deles assumindo responsabilidades que não é dele. Não são deles. É da família. Exatamente. Se em casa o pai e a mãe não entenderem o propósito e todo o enredo, né, da família, não adianta. Não existe igreja que vai resolver. Exatamente. Ok? Agora, a igreja ela precisa trabalhar com muita atenção nisso. Eu penso o seguinte: a formação de um time que se especialize em cada faixa etária ou em cada segmento da família, eu acho que isso é de grande ajuda. Certo. Então, muitas vezes, como líder ou como igreja local, a igreja ela se preocupa muito com o ativismo. Uhum. E é comum você ver líderes cansados, líderes estressados, você vê líderes frustrados, porque talvez na ânsia, né, de querer fazer um negócio legal, de querer ser relevante, de ver seu projeto crescer, ele fica atirando, e atira para todos os lados que ele puder. Ele vai muito no pique da moda, né? O que está na moda hoje? E isso tem cansado líderes e tem roubado a relevância do projeto dele. É verdade. Então eu penso o seguinte: nós precisamos formar um time. Quando eu digo um time, é equipes dentro da igreja local. Então, veja bem, nós precisamos ter pessoas especializadas para trabalhar com criança. E se você olhar, você como presidente do núcleo, você tem acesso a muita igreja, a muitos pastores, é comum você encontrar projetos em que o trabalho com criança é muito desprezado. Não é verdade? Essa semana mesmo eu tive uma reunião com a minha equipe. Eu disse para eles: olha, o trabalho infantil, porque nós hoje temos uma igreja infantil, certo? Nós ampliamos um pouco o leque, não uma escola para criança, uma escola bíblica infantil, mas uma igreja. Eu tenho trabalhado com eles o seguinte: olha, para as crianças, que é a nova geração, nós precisamos dar o melhor. Sem dúvida. Porque se nós jogarmos os restos para essa geração, né, esse povo não vai aprender a amar, não vai se interessar pelo reino, pelos conselhos, pela estrutura, e logo eles vão odiar a igreja e não vão querer mais ir. Né? Então, o foco em formar pessoas para trabalhar com crianças, pessoas para trabalhar com adolescentes, trabalhar com jovens, trabalhar com casais. Não é verdade? Essa semana eu ouvi uma expressão que foi o seguinte: a célula máter da sociedade não é a família.
é a igreja. Certo? A família sem a presença de Deus, ela é frágil demais. Então, nesse ponto que eu queria tocar, você no início falou algo muito interessante que eu não queria esquecer para a gente poder conversar. Então, resumindo aí o que você falou, para se resolver essas questões da família, não só com os filhos, não só com os adolescentes, com os jovens, até mesmo com os casais, precisa haver uma interação entre família e igreja. Né? Cada um fazendo a sua parte. Então, a família fazendo a sua parte, mas recebendo o suporte, o apoio da igreja. Suporte. Seria isso. É um sonho meu particular, né, como projeto, até eu digo que é o meu ministério, é uma coisa que eu faço força para me especializar nisso e gastar tempo com isso, é formar equipes, formar liderança com especializações. Porque acho que a grande fragilidade hoje é a irrelevância da igreja. Exatamente. Então nós fazemos os nossos programas e queremos que as pessoas venham. Mas não temos uma estrutura, não temos a continuidade, lançamos até boas palestras, boas mensagens, mas a estrutura de formação, ela é muito frágil. Certo? E então a gente muitas vezes está focado mais no programa do que na formação em si. Entendi. No teu caso, a gente estava falando no início, você tem uma formação de MBA, né, em liderança. Isso. Essa formação é liderança cristã, liderança por completo, em todas as áreas. Como eu estou vendo você falar uma coisa muito interessante, que é o aperfeiçoamento da igreja, né? E a gente lembra que Efésios 4, 11 em diante ali, fala do chamado ali para o aperfeiçoamento dos santos. Então precisa haver, saindo um pouco do foco da família agora, mas para que essas famílias venham, precisa haver um aperfeiçoamento da igreja. Isso. Né? Em formação de times, um aperfeiçoamento daqueles que estão trabalhando. Seria mais ou menos isso. Isso. Uma formação melhor para que se dê um suporte melhor. Isso. Porque aí você tem cartuchos, você tem, né? Ferramenta. Você tem, como dizem, você tem bala na agulha, né? Porque o enfrentamento é muito grande. Enfrentar uma família com problemas com drogas, problema de divórcio, não é verdade? Uma família com problema que está enfrentando um problema de depressão. Sem dúvida. E hoje não é difícil você encontrar a esposa deprimida ou o marido deprimido. É comum hoje você encontrar adolescentes deprimidos. Como enfrentar? E você está falando algo interessante, porque uma das coisas que eu vejo mais complicadas de se resolver dentro da família é resolver conflitos. Né? E a igreja pode treinar essas pessoas em resolução de conflito. Como é que se resolve um conflito com o cônjuge? Como se resolve o conflito com o seu filho adolescente? Né? E a Bíblia nos direciona e nos dá muita ferramenta para isso. Sim, a Bíblia fala muito sobre os dons e capacitação. Então, eu sou um fã dos dons do Espírito, amo o movimento do Espírito Santo e eu promovo isso. Certo. Mas os dons, eles vêm como capacitação sobrenatural. Porém, eu preciso desenvolvê-lo. Habilitados, né? Os dons, eles vêm. Mas a formação, ela é gradativa. Entendi. Né? Então, para enfrentar uma família que está com problema com drogas, um adolescente ou até um marido, né? O próprio pai, o líder da casa está enfrentando o alcoolismo ou até um vício. Tem muito, né? Flávio, quando você olha as estatísticas sobre drogas, você se assusta. Então, por exemplo, hoje, média de 5% da população mundial, ela tem problema com crack. Olha só. 5%. 5% da população mundial. Isso é dado da ONU, ok? Então, o enfrentamento desse gigante, porque ela não respeita. Você pegar droga, por exemplo, né, são tantos desafios que a sociedade enfrenta. As drogas ou qualquer outro gigante desse da sociedade, a violência, ela não respeita, ela não está nem aí ela não respeita religião, pobre, não respeita classe social, não respeita raça, não respeita nada. Idade. Não respeita idade. Então, cada dia mais cedo, você está vendo as crianças sendo agredidas pelas drogas. E hoje você tem um problema com idosos. Idosos hoje estão tendo problema com drogas. Meu Deus.
Então o enfrentamento é muito grande. E às vezes a igreja quer enfrentar, e eu acho que ela é corajosa até, né? Eu amo a igreja porque ela é muito ousada. Certo. Porém, ela precisa de ferramentas. Exatamente. E não podemos ignorar a formação de liderança. Você tocou num ponto interessante, essa questão das drogas. Eu sei que você faz um trabalho com uma casa de recuperação. Hoje não é casa de recuperação, estamos falando sobre CTs, né? Isso, centros terapêuticos, né? Clínicas terapêuticas, Isso. Casas terapêuticas. E é uma casa muito renomada aqui em Curitiba, né? Chamada Crenve. Um grande abraço para os administradores da Crenve, que fazem um trabalho perfeito. E eu sei que você tem dado uma assistência lá. O que você pode falar no convívio com esses jovens, com essas pessoas? Não só jovens, né? Sim. Porque você acabou de dizer que existem várias... Isso é um dado interessante. Como que você tem visto isso? Fala um pouquinho dessa experiência. Então, eu estou aqui hoje liderando uma igreja no Bacaxiri, né? E a Crenve é minha vizinha. Então eu conheço a Crenve já há alguns anos e agora eu tenho uma amizade pessoal com o Thiago e com o Rafael, que são os administradores desse projeto. E desde o final do ano passado, começamos a conversar e esse ano nós demos início a um projeto. Então o que eu tenho trabalhado? E esse projeto agora, nesse segundo semestre, ele vai dar uma expandida. Eu tenho trabalhado com um projeto chamado Modelo Mental. Que é o quê? Porque quando você trabalha centro de recuperação, a igreja ela é muito presente nisso. Porém, ela trabalha muito com cultos. E aí vai eu lá de tal igreja, prego uma coisa. Vai você de outra igreja, prega outra coisa. E se confunde muito em doutrinas e credos e estilos. E isso lá pro rapaz que está lá dentro... Para o administrador. E até mesmo para o interno, isso é bom, porém gera algumas confusões. Pô, esse pastor fala uma coisa, esse outro. Então, o que eu vendo isso, eu falei, bom, vamos eliminar a cara de culto e vamos trabalhar com palestras. Então, a gente tem palestras na área de mudança do modelo mental. Certo. E interessante, Flávio, que o público que nós temos aí, uma média contínua de 30 pessoas, né, uma casa, um centro só para masculino, e eu faço sempre uma pergunta para eles, toda semana, porque sempre tem gente nova, quantos aqui vieram de alguma igreja evangélica ou católica? E Flávio, é assustador, a maioria estava dentro de uma igreja. Meu Deus. Né? Você encontra gente, a maioria. E eu trabalho com eles essa consciência, tá bom, olha aí, ó, então você vê que frequentar uma igreja não é somente, não é a resposta. E por que esse povo está dentro da igreja e as drogas estão chegando até eles? Então, são vários fatores que talvez convenha no outro tema, né? A gente falar sobre isso só. Mas o fato é o seguinte, está muito vulnerável. E o nosso trabalho ali na Crenve, junto com o Thiago, o Rafael e toda a equipe ali, é um trabalho de muito esforço. Porque ainda os índices de recuperação são baixos. Certo. Ok? Mas nós estamos com um projeto onde nós queremos levantar esse índice de recuperação. Porque a incidência, ela é o grande inimigo. E o que é interessante também é que a igreja, ela pode ressocializar, pode trabalhar não só com esse tratamento, que eu sei que a Crenve faz um tratamento de desintoxicação. Sim. Do corpo, da alma e do espírito. Né? Isso é muito valioso. É uma pena que a gente não tenha mais tanto tempo para poder conversar sobre isso. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente deva conversar um pouco mais, né? E quem sabe trazer também o pessoal da Crenve para falar um pouco mais dessa situação. Uma palavra final, que nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você dissesse algo para esse pai, essa mãe, essa família que está aí, de repente, com um problema com o filho, problema de relacionamento no seu casamento. O que a igreja pode fazer por ele? Eu digo o seguinte, você pode ter várias opções. Hoje o mercado está com muitas sugestões para a solução da família, das drogas, etc. Mas eu creio e eu sei que isso é a única verdade. Jesus é a solução. É Jesus. O centro do universo está apoiado em Jesus.
né? Ele é a estrutura. Então não hesite. Eu acho que se você já está numa igreja, procure entender melhor quem é Jesus. E se você ainda não está numa igreja, procure uma igreja mais perto da sua casa, porque tudo começa ali. Obrigado, Kelsey. Seja bem-vindo sempre aqui. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério. Muito obrigado por você ter ficado conosco até esse momento. Semana que vem a gente volta com mais uma entrevista especial para você. Um forte abraço. Deus te abençoe.